Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 2 de agosto, estamos na 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. E diz assim: Naquele tempo, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar, a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiu na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pusesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água. Gritou: Senhor, salva-me. Alguns acham que Pedro começou a afundar porque ficou com medo. Pode ser, mas isso não importa. O certo é que, apesar de nossos entusiasmo, confiante e da vontade de seguir Jesus, muitas vezes sentimos medo. É bom saber que podemos sempre gritar por Cristo e Ele estenderá a sua mão para cada um de nós. Então nós vimos ontem Jesus fazendo aquele grande milagre da multiplicação dos pães. Todos os discípulos presenciaram que com aqueles poucos peixes e poucos pães, Ele matou a fome de mais de 5.000 homens e sobrou muito ainda. Aí Jesus se colocou em oração. Olha a importância da oração em nossas vidas. Às vezes nos sentimos fracos, nos sentimos perdidos, esquecemos também da oração, que é um dos nossos tripés da nossa fé. Não nos afastar da oração, de nossa conversa pessoal com Deus. Jesus ali ficou até tarde, até madrugada, conversando com Deus. E aí, vendo que a barca estava longe, ele foi caminhando pelas águas. Aí vem a dúvida, a falta de fé. Quem será que vem vindo? Será que é um ladrão? Será que é um fantasma? Aí Pedro quis provar a sua fé. Quando começou a caminhar nas águas, quando Jesus o chamou, aí veio a falta de fé. E quase se perdeu e gritou por Jesus. Isso aí tudo mostra para todos nós que nós iremos sempre cair em tentação. Mas Jesus é aquela mão firme que nos resgata novamente.
nos coloca de volta numa zona de conforto, para que nós possamos continuar firmes nessa nossa caminhada. Que nós possamos acreditar, confiar mais em tudo aquilo que Ele nos fala. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.